Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro entraram com uma ação na justiça contra Lula após a fala do presidente sobre sumiço de imóveis no Palácio da Alvorada. A apuração do âncora Leandro Magalhães, que é destaque no site da CNN Brasil. O valor pedido no processo é de R$20 mil por direito de imagem. O governo disse que não havia nenhum tipo de controle da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No início do ano, quando Lula assumiu a presidência, a primeira-dama, Janja da Silva, disse que estavam faltando móveis no Alvorada. No início dessa semana, os bens foram localizados. Após essa informação, Bolsonaro afirmou que Lula teria incorrido em falsa comunicação de furto. E Michele citou uma cortina de fumaça do governo. Aproveito para chamar a Clarissa Oliveira novamente. Clarissa, debate que coloca novamente Jair Bolsonaro contra o presidente Lula. Esse debate, de certa forma, pegou bastante mal, inclusive com alguns apoiadores do presidente Lula que indicaram que essa questão dos móveis teve um tamanho maior do que deveria ter, acabou dando algum tipo de combustível para os opositores e principalmente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Clarissa. Pedro, essa é a típica crise que foi criada pelo próprio governo do presidente Lula, mais especificamente pelo próprio presidente, porque a gente teve ali um primeiro movimento da primeira-dama Janja, durante uma entrevista que ela concedeu à TV Globo, ela falou sobre o sumiço dos móveis, mas ali ela pontuou que esses móveis estavam sendo procurados, que não se sabia o paradeiro deles, mas houve declarações feitas posteriormente pelo próprio presidente levantando essa polêmica, acusando ali um sumiço desses itens que são parte muito importante do acervo da presidência da República. O problema, né, Pedro, é que isso volta justamente num momento delicado para o governo do presidente Lula. A gente está ali observando uma crise de popularidade grande, uma mobilização muito intensa da base bolsonarista. Então, essa história toda acabou vindo como munição para o campo adversário. Obviamente, isso cria um fato novo que vitimiza o ex-presidente Jair Bolsonaro em um momento onde ele deveria estar muito mais fragilizado pelas acusações que pesam contra ele. Agora, em vez de o governo do presidente Lula conseguir capitalizar essa fragilidade jurídica e política que está sendo vivida pelo campo bolsonarista, está ali recebendo ali agora notificações, né, judiciais e sendo alvo de uma ação por ter acusado Jair Bolsonaro de ter dado um sumiço em parte do acervo do Palácio da Alvorada. O correto, né, se a gente for pensar, Pedro, a partir da hora em que a própria presidência observou que esses móveis estavam lá, mesmo que alocados em algum outro ponto, algum outro depósito da presidência, o ideal seria até mesmo um pedido de desculpas, mas a gente sabe que trazer isso à tona nesse momento só fragilizaria ainda mais politicamente o presidente Lula. Mas dito isso, o fato é que não se invalida aí em toda essa polêmica o problema ali que foi observado no tratamento do acervo da presidência. As imagens eram muito claras naquela época, era no início do governo, em que houve de fato ali uma manutenção precária de alguns itens e esses móveis foram alocados ali em um lugar sem ninguém saber exatamente onde estavam. E a descrição, o ministro Paulo Pimenta apresentou ali uma lista, né, uma relação de argumentos para justificar essa situação nova, dizendo que o próprio governo de Jair Bolsonaro era quem tinha indicado ao novo governo, durante a transição, que esses móveis tinham um paradeiro incerto. Então, isso alimenta também, dentro do governo Lula, aquele discurso de que pode ter tido algum tipo de sabotagem, que seria proposital, que esses móveis foram retirados dali, ninguém dizia ao certo onde eles estavam, justamente para criar esse tipo de constrangimento. Mas o que mais assusta nisso tudo, né, Pedro, é que em um momento tão importante aí para o governo brasileiro, tem dificuldades na área econômica importantes, questões aí prioritárias para serem negociadas, a gente está discutindo ainda quem acusou quem, como que foi, porque essa polarização política acaba alimentando esse debate que é muito superficial sobre a situação do nosso país, né?
Não, inclusive nessa semana na reunião ministerial, o presidente Lula falava sobre evitar citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas aí no começo da reunião ele já citou o ex-presidente, falou sobre a suposta tentativa de golpe. Então, eles mesmos, eles ficam indicando que vão tentar fugir dessas polêmicas, mas eles acabam retomando todas essas discussões.